Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Estou aqui para encerrar a minha participação aqui no Campeonato Brasileiro de 2013. Infelizmente eu não pude cumprir a promessa da última rodada, quando eu disse que teria uma surpresa para vocês. Por circunstâncias acabou não ocorrendo. Eu tinha conversado com meu amigo João para ele fazer a última rodada do Campeonato Brasileiro, mas infelizmente ele não vai poder fazer. Eu terei que falar novamente dos dois times da capital, Curitiba e Atlético Paranaense. É um encerramento de um ano brilhante para o Atlético, já que veio da segunda divisão praticamente classificado nos critérios. Foi por pouco que acabou subindo para a primeira divisão no ano passado, por circunstâncias, né? E acabou fazendo uma excelente campanha no Brasileirão de 2003. Foi coroado com uma vaga na Libertadores, não é uma vaga direta, é uma vaga que tem que ser disputada a pré-Libertadores, né? Então haverá um time que haverá um jogo de ida e outro de volta, para depois entrar na fase de grupos, mas é uma vaga muito comemorada, muito aspirada. A gente não conseguiu a vaga pela Copa do Brasil, que seria uma vaga direta, se não me engano, mas daí a vaga ficou com o Flamengo. O Atlético foi brilhante na última rodada, fez 5 gols, o Ederson fez mais 3 gols, aumentando a sua distância na artilharia, fechou como artilheiro do campeonato com 21 gols. Três jogadores do Atlético na seleção da CBF, um como revelação, que é o Marcelo. Então eu acho que esse ano para o Atlético é um ano histórico. O Atlético vai à sua 4ª Libertadores, a última participação também foi brilhante, chegando à final da competição e perdendo para o São Paulo. O pessoal sempre se lembra que foi uma final polêmica e tal, mas o Atlético fez um grande papel. Esperamos que o Atlético faça um papel parecido no ano que vem na Copa Libertadores, mas precisa se reforçar bastante, precisa fazer um bom planejamento, manter a equipe com um ou outro reforço, já que acredito que Libertadores é um pouco maior, né, a qualidade do que o Campeonato Brasileiro. Então precisa fazer um grande trabalho para tentar buscar este título inédito para a nação paranaense, que seria a Libertadores de América. Como eu disse, em chegando a Libertadores, o Atlético tem uma condição de fixar o seu nome em nível mundial, já que a Copa do Mundo será aqui, e se o Atlético conquistar a Libertadores, essa repercussão será mundial e nós teremos a marca sedimentada em nível de futebol mundial. Falando um pouco do Curitiba, o Curitiba, eu disse em vídeos anteriores várias vezes que o Curitiba deveria fazer um esforço enorme para ser rebaixado. Estava conseguindo fazer isso, até meio que perdi as esperanças nos últimos vídeos, dizendo que o Curitiba talvez não conseguisse sair dessa situação, mas o Tcheco assumiu o Curitiba e fez o milagre que todos esperávamos. Conseguiu 7 pontos em 3 jogos e salvou o Curitiba, né? Não apenas ele, claro, os jogadores também encamparam a disputa, conseguiram fazer grandes jornadas. Esse último jogo com São Paulo sem interesse nenhum na partida, mas o Curitiba foi lá, conseguiu vencer, não dependeu de resultado nenhum, não dependeu de Atlético, de Botafogo, de ninguém, foi lá e conseguiu ficar na primeira divisão, mostrando que tem hombridade, que tem capacidade. O time não era um time ruim, a gente viu que no início do campeonato fez uma grande campanha, conseguiu se manter na liderança por algum tempo, e depois houve a contusão do Alex e por circunstâncias, talvez incompetência, talvez falta de qualidade, acabou nessa condição de quase rebaixado, né, do Campeonato Brasileiro. Mas felizmente nós ainda temos 2 representantes na Série A para o ano que vem no Campeonato Brasileiro. Temos um representante paranaense na Libertadores, o que realmente nos enche de orgulho. Tenho a impressão que o Atlético fará uma grande campanha na Libertadores, mas como eu sempre venho dizendo, precisa de muito planejamento, de muita seriedade, precisa fazer investimentos. A Baixada vai estar pronta em março, se não me engano, março ou abril. A Baixada vai ser um fator preponderante na Libertadores. Não haverá mais aquela condição de dizer não, o estádio não tem condições.
para receber uma final, então o Atlético vai fazer a final da Baixada se conseguir chegar à final da Libertadores. Então é uma grande felicidade que nós paranaenses tenhamos encerrado o ano desta forma, com o Coritiba ficando na primeira divisão, a duras penas, mas ficando, e o Atlético conseguindo brilhantemente esta vaga na Libertadores. Ocorreu uma situação lá no jogo entre Atlético e Vasco que eu prefiro não comentar, foi apenas uma briga de torcida que a imprensa vai repercutir aí durante a semana. Se você quiser saber realmente o que aconteceu, não vai faltar canais para você saber dessa confusão. Mas eu estou falando realmente da importância do jogo, do resultado e dessa grande conquista do futebol paranaense. Eu encerro aqui esse meu projeto de falar sobre o Campeonato Brasileiro. Eu queria demonstrar talvez para mim mesmo ou para outras pessoas, compartilhar para outras pessoas o conhecimento que eu tenho de futebol. Fiz algumas análises de jogos um pouco mais criteriosas, mas para o final acabei não fazendo tantas análises, fiquei mais preocupado com as situações dos times, mas também por outras circunstâncias acabei não conseguindo, como eu disse, analisar minuciosamente os jogos. Então quis demonstrar para vocês que eu poderia realmente falar a respeito da participação, da análise tática, da atuação dos técnicos, da atuação de jogadores e tudo mais, e compartilhar esse conhecimento de futebol. Não tenho certeza se continuarei com esse projeto para o ano que vem. 38 rodadas foram cansativas, não houve nenhuma falha, fiz os 38 jogos, o João me ajudou em bastantes desses jogos, falando do Coritiba. Infelizmente ele teve mais ocupações e não conseguiu fazer esses 38 vídeos, mas eu espero que eu tenha agradado vocês de alguma forma, que eu tenha ajudado a aumentar o conhecimento a respeito do futebol para algumas pessoas, e que se vocês gostaram mesmo dessa participação, que vocês guardem com muito carinho todos esses vídeos e todas essas informações que eu passei para vocês. E desejo boa sorte aos torcedores aí do Coritiba e do Atlético pro ano que vem, e de repente eu até começo a falar da Libertadores do ano que vem, se eu me empolgar, e continuaremos aqui no canal falando a respeito de futebol conforme a aceitação e conforme a minha disponibilidade de tempo. Então, pessoal, muitíssimo obrigado por ter me acompanhado durante todas essas 38 rodadas, por estarem aí sempre presentes, por favoritar, por gostar do vídeo, por assistir, por falar com seus amigos, com seus companheiros, e espero que vocês tenham uma excelente continuidade aí na vida de vocês e que aprendam cada vez mais do futebol, e acompanhe o meu outro canal, que é o canal do H, onde eu falo sobre várias outras coisas, filosofia, livros, filmes. Eu vou colocar o link aqui embaixo para quem não conhece o meu canal, para acompanhar, que lá tem várias coisas interessantes para vocês acompanharem. Mas por hora eu encerro aqui o canal de esportes e verei o que fazer no ano que vem em relação a isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.